Fala, meus queridos amigos do canal, como é que vão vocês, beleza? Olha aí, mais uma entrega do canal aí, dessa vez a Premier League 2001-2002, dando sequência à nossa ideia de fazer a Master League dessa temporada, né? Já fiz aí o Brasileirão, fiz também a Liga Espanhola e agora a Premier League. A Série A italiana já está feita, então aí depois dessa Premier League é fazer os times de outros países, né? E aí pronto, e aí colocar dentro do formato da Master League e publicar para vocês. Então acho que está mais perto do que eu pensei. Consegui fazer rápido a Premier League, graças a muitos colaboradores, né, indiretos aí, que já fizeram alguns times desses. E foi mais fácil encontrar os kits, foi mais fácil encontrar as faces, vários jogadores com os atributos já ok também. Então assim, tá cada vez mais fácil fazer temporadas da liga, né? Então vamos lá, vou mostrar para vocês agora os times. Bom, vamos lá para os times então. Vou mostrar aqui um apanhado geral, como eu sempre faço, né? Dos times, de algumas faces importantes e um pouquinho sobre a história de cada time. Tá aí o Arsenal 2001-2002, foi o campeão da temporada já de cara. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha lá, David Seaman, Sol Campbell, Kolo Touré, Tony Adams, timaço, né? Ashley Cole, Patrick Vieira no auge, 25 anos, Robert Pires e Ljungberg, um jogando pela esquerda, outro pela direita, e no ataque tinha ainda Bergkamp, já um pouco mais velho, mas ainda muito bom, muito inteligente, né? E Thierry Henry voando Thierry Henry. Aston Villa, né, fez uma campanha mediana esse ano. Tinha especialmente no ataque ali Darius Vassell e Juan Pablo Angel, um colombiano que fazia muito gol, fez muito gol na Premier League. O Blackburn fez uma temporada também razoável. Tinha aí o Andy Cole, lembra dele, o Pantera? Ele saiu do Manchester United e foi pro Blackburn nessa temporada. O Bolton, time de Gardner e o alemão Bobic, bom jogador também, centroavante. O Charlton, que embora não tivesse um time forte, foi um time organizado e conseguiu se manter aí na Premier League, né? Não foi rebaixado. O Chelsea iniciando sua saga do Roman Abramovich, né? E ali não tinha ainda grandes contratações, mas tinha chegado Frank Lampard, né? E John Terry já estava ali. Então foi bem um comecinho aí do que vinha a ser aquele Super Chelsea depois, 4, 5, 6 anos depois, né? O Derby County foi uma péssima temporada nesse ano, caiu, né? Foi um time que foi rebaixado. Aí o Everton fez uma temporada fraquíssima também, o Everton. O Fulham tinha o Zaha no ataque, que fez uma temporada boa o Fulham, especialmente pelo ataque com Zaha e Reilly. Reilly era um jamaicano, um bom jogador também. Ipswich Town, um time que caiu, também sem muito destaque aí, time fraco. O Leeds, timaço do Leeds do início dos anos 2000, vale a pena falar esse time aqui e mostrar aqui algumas faces. Olha o Ferdinand, com 22 anos, foi à Copa do Mundo ao final dessa temporada como titular, jogou muito na Copa do Mundo de 2002. O Woodgate tinha problemas com lesões, mas era um ótimo zagueiro também, não deu certo no Real Madrid. Harry Kewell, um ótimo meia esquerda. O Smith, que era um ótimo atacante também, caía pelos lados, conseguia fazer muita movimentação, muito inteligente. E o Viduka, que era um centroavante matador, um australiano. E o Rob Keane, um adorável jogador Rob Keane. Gosto muito desse jogador também, centroavante completo. O Leicester foi a pior campanha, né? Caiu, time fraco, sendo um time já envelhecido, sem renovação. Foi uma campanha muito ruim. O Liverpool, vice-campeão da temporada, com Steven Gerrard e Michael Owen fazendo aí um grande ano. Já tinha o Carragher como titular do time, né? O John Arne Riise, um norueguês muito bom, lateral esquerdo. Meio campo de Dietmar Hamann, chegou na final da Copa do Mundo 2002 com a Alemanha.
E aí Steven Gerrard, que merecia ir para a Copa do Mundo e não foi. E o grande Michael Owen, um pouco antes de ter várias lesões, né? Então tá aí, Milan Baros ainda garoto, e o Anelka estava nesse time também, né? Anelka que rodou todos os times aí possíveis da Inglaterra. Manchester United, gente, olha o overall desse time. Ataque 89, meio de campo 88. A defesa que estava sendo renovada aí, né? No outro ano chegaria o Rio Ferdinand e o Van der Sar, alguns anos depois. E jogaria essa defesa lá pra cima também. Mas é um absurdo esse meio campo aqui. Tá, com Roy Keane, ainda com 29 anos. Paul Scholes no auge. Beckham no auge. E Veron no auge. E Ryan Giggs no ataque aí, fazendo a ponta esquerda, mas às vezes recuava para fazer a meia esquerda. Também no auge. E Ruud van Nistelrooy. Como esse time não foi campeão da Champions League, né? Incrível. Ainda tinha o Dwight Work, o Forlan ainda garoto chegando, e o eterno Solskjaer. Middlesbrough fez uma campanha razoável. O Newcastle tinha um ótimo time, ficou em quarto lugar na temporada, logo atrás de Arsenal, Liverpool e Manchester United. E tinha o glorioso Alan Shearer, centroavante matador, já com 30 anos, mas ainda assim fez muito gol por alguns anos ainda. Southampton, time também que fez uma boa campanha, sem nenhum destaque assim individual. Sunderland tinha ali o Reina, que era um meia americano, que era um ótimo jogador, fez boa Copa do Mundo também em 2002. O Tottenham com ataque envelhecido. Esse ataque eu vou mostrar aqui, um ataque que 3 anos antes ou 4 anos antes seria maravilhoso. O Sheringham com 35 anos, mas ainda assim um ótimo jogador. E o Ferdinand com 34. Les Ferdinand, esse é o centroavante. E tinha Rebrov também, que era um atacante ucraniano também. Fazia bastante gol, dava muita assistência, eu gostava dele. E para finalizar, o West Ham. Olha ele aqui. Fez boa campanha também, um ataque com Paulo Di Canio, um italiano ótimo, mas já um pouco mais velho, e o Kanouté em início de carreira, sempre gostei do Kanouté. Tinha também o Jermaine Defoe, iníciozinho de carreira, 18 anos. Então tá aí, pessoal, essa é a Premier League, para vocês se divertirem bastante aí. Espero que curtam, forte abraço a todos.